ao vivo. Olá, boa noite. Nós Ninguém entrou aqui estamos ainda. na nossa live para, junto com a Jamila, psicóloga, nós vamos compartilhar aqui hoje sobre superando o isolamento social sem prejudicar seu estado emocional. Então nós já estamos aguardando aqui que a Mila vai entrar e aí então nós vamos abrir a nossa live, não é? E eu quero assim agradecer já você que está participando conosco, porque essa é a primeira transmissão que nós estamos fazendo deste nível, não é? E nós estamos querendo aqui levar você a ser muito abençoado com aquilo que nós vamos compartilhar aqui hoje, não é? Estou eu e a pastora Hélida para esse momento, a Mila já está aqui na live conosco, não é? Nós vamos aqui superando o isolamento social sem prejudicar seu estado emocional. Não é isso, Jamila? Isso, é Boa noite, verdade. graça Ei, e boa paz. noite. A paz, pastor. Obrigado pela oportunidade, tá, de estar falando um pouquinho sobre esse assunto que, infelizmente, é o assunto do momento, né? Espero esclarecer Exato. um pouquinho. E ainda nós temos aqui a oportunidade, né, de ter bastante pessoas já aqui conectadas, então nós queremos agradecer os nossos telespectadores, alguns membros da Igreja Batista Vitória, outros convidados, tantos que vieram para esse contato nas redes sociais, né? Então, nós estamos aqui com a pastora Hélida, ela é também pedagoga, professora, psicopedagoga, né? Eu tenho formação em Direito, também em Filosofia, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e a Jamila, psicóloga, né? Então, nós estamos tendo aí a oportunidade de compartilhar esse momento tão importante. Muito bem, Jamila. Aquilo que você acabou de dizer aí, né, que esse é o assunto do momento, e para nós, igreja, nós não poderíamos deixar de fora aqui para abençoarmos e ajudarmos as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Então, começando aí, a primeira questão aí, né, para a gente avançar aqui, o que se pode afirmar ser equilíbrio emocional e qual a sua importância para a qualidade de vida das pessoas? O que você poderia nos ajudar com essa questão, Jamila? Então, a gente pode entender como equilíbrio emocional é quando o indivíduo ele tem um controle total dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, e ele saber lidar com essas ações. Acaba assim que a gente não consegue, no nosso cotidiano, a gente não consegue determinar, o que me causa equilíbrio, o que me causa desequilíbrio. Pelo contrário, a gente tem que saber identificar isso. Então, é um conhecimento cotidiano, né? Então, assim, é a capacidade da pessoa passar por essa situação sem perder o equilíbrio. Por isso que é importante a pessoa, numa situação que a gente se encontra agora, ela se manter mais tranquila, com pensamentos mais positivos, né? Que tudo isso influencia no seu emocional. Muito bem. Então, veja bem, né, nós acabamos de ver aqui que essa é a condição da pessoa em conseguir maior, vamos dizer assim, pacificação nas suas relações pacíficas, ou pelo menos minimizar os impactos no que diz respeito a confrontos, né? Que nesse tempo agora, né, quanto mais cerceado na liberdade de locomoção nós tivermos, mais possibilidade de atrito, né, nós poderemos ter. Muito bom. A segunda questão aqui, para a gente avançar um pouco mais, para você que está nos ouvindo e também participando, inclusive, você poderá mandar questionamentos, que no final nós queremos abrir aqui uma oportunidade para que você possa compartilhar conosco e aí até enriquecer a nossa conversa aqui com a Jamila nessa nossa live de hoje, superando o isolamento social sem prejudicar o seu estado emocional. Segunda questão, então, o entendimento de isolamento social na visão do senso comum é diferente para o conceito da psicologia, né?
Qual seria a diferença? É Se como se existe fosse o oposto, né? poderia nos ajudar nisso? Então, o isolamento social, ele é visto como um ato involuntário, ou voluntário, né, de se você se privar do convívio com outras pessoas e até mesmo com a sociedade. Então, se a partir do momento que a pessoa ela é privada de fazer o que ela quer, de estar perto das pessoas que ela gostaria de estar, isso é visto como algo negativo. Então, o senso comum vê o isolamento como algo negativo. No entanto, a gente não pode ver por esse lado. A gente tem que ver, assim, que nessa situação é o momento da pessoa se conhecer. É aquilo que a gente sempre fala na psicologia. Você tem que saber se conhecer, saber suas emoções, para você saber lidar numa situação dessa. É algo novo? É, mas é algo passageiro. Como que eu vou sair dessa situação? Esperamos que saímos melhores do que antes, né? Essa é a visão, assim, que nós, como psicólogos, a gente vê. É um crescimento. Então, se a pessoa tem que ver, não é um momento, sou pessimista, não vejo melhora, cada dia está piorando mais, pelo contrário. É o momento de você se conhecer e tirar proveito dessa situação. Então, eu sempre falo com os pacientes que de toda situação negativa, a gente tem que tirar proveito disso. É um conhecimento, é mais uma fase de conhecimento. E o conhecimento é constante, né? Não tem nenhum ser humano que é pronto. A gente está sempre em construção. Que benção, interessante, excelente isso aí, né? Então, já que nós sabemos aqui, né, você acabou de nos informar, nós também, à medida que nós vamos tendo essa experiência do isolamento social, que todos nós hoje, de forma involuntária, por causa do coronavírus, né, e essa exigência de estar cerceado nas liberdades, é lógico que alguns estão mais, outros estão menos, quais pontos aí nós poderíamos, ou quais efeitos nós poderíamos dizer que são negativos e quais os efeitos seriam positivos em relação ao isolamento social no que diz respeito ao emocional das pessoas? Então, pastor, assim, o lado negativo, infelizmente, é o momento assim, onde que a pessoa vai despertar alguns sentimentos que talvez no dia a dia ela não percebeu. É onde vai desencadear uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Então, assim, esse, infelizmente, é o lado negativo desse isolamento. O lado positivo é o quê? É você tirar proveito desse momento, fazer atividades com as pessoas que estão no seu ambiente familiar, ter um momento mais prazeroso, né? Então, assim, é sempre recomendável que a pessoa evite de ficar se expondo a essas notícias ruins, igual mesmo. A pessoa vai para a televisão, ela assiste um jornal, ela dá sequência em vários jornais, ela vai para suas redes sociais. Então, assim, ela fica sempre em busca de notícias ruins. E o que a gente propõe é o quê? É tirar um momento, assim, escolhe um momento do dia para você saber a situação como está, né, nos noticiários. E no decorrer do dia, não, você aproveitar, fazer uma atividade que te causa prazer, para você tirar um pouco o foco dessas notícias ruins, né? Então, assim, é uma válvula de escape, é você deixar de estar sempre ali se alimentando de notícias ruins, né? Com relação a prolongar o isolamento, você pode, assim, trazer alguma informação se haveria efeitos mais danosos ainda à psique e ao emocional das pessoas? Se o Então, isolamento se pastor, prolongar? assim, o problema é assim, que a gente está passando por uma situação nova. A maioria das pessoas nunca passou por nada parecido e achou que no primeiro mês de isolamento, a gente, como diz, não, isso vai passar logo, né? Aí passou o mês de março, passou o mês de abril, a gente está terminando o mês de maio. Então, assim, chega no momento de esgotamento. Então, assim, é onde que as pessoas já não estão levando muito a sério o isolamento, e infelizmente é o momento que a gente mais precisaria que as pessoas estivessem levando a sério, que é onde tem maior número de pessoas infectadas, maior número de pessoas que perdeu a vida por conta dessa doença. Então, assim, quanto mais tempo passar de isolamento, quanto mais tempo a pessoa se privar de fazer coisas prazerosas, mais elas vão adoecer. Infelizmente, já tem estudos que mostram que o índice de depressão e ansiedade aumentou drasticamente. Então, assim, provavelmente as pessoas que tiverem oportunidade de procurar um acompanhamento psicológico será necessário, porque ninguém sabe lidar com esse tipo de situação sozinho, né? E ficar postergando é pior ainda. Então, eu creio, assim, que quanto mais tempo a gente ficar em isolamento, mais pessoas vão adoecer, infelizmente.
Até porque, com relação até às atividades de cunho físico, né, em ar livre, agora também estão mais cerceadas, as pessoas estão privadas desse tipo de atividade, como atividade física, caminhada, né, e Porque, às outras. vezes, assim, pastor, igual mesmo, você tem uma semana cansativa de trabalho, de estudo, filho, as obrigações que nós temos normalmente. Aí, no final de semana, você faz o quê? Ah, eu vou dar uma volta, sei lá, na praia, eu vou fazer um piquenique no parque, fazer alguma coisa fora do seu ambiente familiar. Ah, não é que eu não gosto da minha casa, pelo contrário. Você está, assim, todo dia está naquele ambiente. Então, você precisa de receber informações fora daquele ambiente. Então, a partir do momento que a gente não pode frequentar esses lugares, é onde as pessoas acabam adoecendo. Que ela pensa assim, gente, já não aguento mais ficar dentro de casa, já fiz tudo que eu podia fazer, já assisti todos os filmes que poderia. Mas, assim, infelizmente é um momento que a gente tem que passar por ele. Então, tem que saber lidar para acabar não piorando mais ainda, né? Ok. Tem um conceito da psicologia que é o conceito enfrentamento, né? Isso. É certo afirmar que o enfrentamento do abalo emocional é a tônica para a sua superação? Nós poderíamos dizer isso? É um pouquinho do que a gente já vem falando desde o início, né? É você saber identificar aquela situação e enfrentar. Não é algo que você vai ficar nela pro resto da vida. Ah, não, eu tô passando situação, tá, minha situação financeira tá ruim. Pelo contrário, você enfrentar e conseguir se planejar lá na frente. Como que eu vou sair dessa situação? Vou sair uma pessoa melhor. Então, assim, esse é o enfrentamento, né? Como diz, não é virar as costas para o que está acontecendo, pelo contrário, é enfrentar e saber lidar com isso e se planejar para o futuro. Ok. Ó, aí vem uma perguntinha aqui para a gente poder avançar um pouquinho mais nessa questão do enfrentamento. Para que as pessoas possam entender melhor essa questão, né, o que é enfrentamento, é, especificamente em relação a esse problema da pandemia, tem uma perguntinha aqui. Qual o conceito de enfrentamento mais se adequa para esse momento de pandemia própria de coronavírus? E como construir um enfrentamento adequado no âmbito do isolamento familiar ou do lar? Você tem alguma dica prática Então, ou alguma construção como para isso? a gente tá limitado a fazer atividades fora de casa, é um momento assim de você praticar uma atividade física, fazer alguma atividade com membros dentro de casa. Então é o quê? Praticar, fazer algum jogo, algum momento de distração para você conseguir interagir todo mundo dentro de casa, para não deixar ninguém, como diz mais, com pensamento negativo e outro ruim. É o momento mesmo de aproveitar essa interação que você tem dentro de casa. Infelizmente, a gente não tem recursos fora, então a gente tem que aproveitar o que tem dentro de casa. Então, assim, tanto as atividades físicas quanto as atividades prazerosas, elas liberam serotonina. Então, isso acaba, como diz, trazendo uma felicidade. Então, por isso que é importante a pessoa achar assim, ah, não, eu gosto de fazer isso, gosto de fazer tal atividade, eu vou tentar me adaptar dentro de casa. Ah, eu gosto de fazer uma atividade física, qual tipo de exercício eu posso fazer dentro de casa? Ah, não, estou acostumado a fazer numa academia, mas será que você não tem nada que você possa fazer dentro de casa? Algo assim que te traga prazer, que você consiga sair um pouco daquela situação de isolamento, parar de pensar um pouco tanto na doença. A gente tem que ter, a gente pensa, né? Mas você não tem que ficar pensando 100% 24 horas por dia, né? Então, assim, Sim, fazer embora atividades que te causam prazer faz com que você passe por essa situação com uma forma mais leve. embora tenha os cuidados, né, que se deva ter em relação a cuidar de tocar nos olhos, né, fazer a higienização das mãos, um álcool gel, lavar as mãos, mas até mesmo em alguma situação de necessidade, quando a pessoa sair, não ficar com aquela fobia de que não, que só de ficar perto das pessoas pode É. acontecer o pior. É igual mesmo, assim, na primeira semana que começou a aparecer, assim, que florou mais os casos aqui no estado, que foi em março, eu ainda estava atendendo um consultório. Então, assim, tinha muitos pacientes que já estavam, ah, eu não vou conseguir usar máscara, eu não vou conseguir sair, como que eu vou ir no supermercado? Eu vou ser contaminado o tempo todo. Então, você tem que saber. Infelizmente, o vírus está ali, é algo invisível. Você tem que se prevenir, mas não quer dizer, ah, não, eu não vou usar uma máscara porque eu fico sufocada.
Mas não custa tentar, já que você quer sair de casa para fazer alguma coisa, ir no supermercado, na farmácia, alguma coisa assim, você tem que se adaptar às normas que estão sendo. Então, assim, você tem que ter sabedoria e ter muita tranquilidade. Não é que você, eu vou, sei lá, eu vou ali embaixo na garagem do prédio, eu vou ser contaminado. Você tem que ter todos os cuidados, né? Retornando para casa, não entrar com calçado, passar álcool em gel, todos os cuidados. Mas não precisa ficar naquela paranoia que eu vou ser contaminado, que no ar eu vou pegar. Porque senão as pessoas acabam ficando mais adoecidas do que geralmente já estão. Esses dias mesmo que eu tive no supermercado, eu tive uma experiência assim um pouco desagradável com uma pessoa que estava na minha frente na fila do supermercado. O estresse está tão grande que eu nem me aproximei dessa pessoa. Eu fiquei tomando aquele cuidado de não estar aproximado, e no distanciamento, ali, direitinho da fila. E na hora que ele foi chegar para o caixa, até um rapaz até novo, eu fui me aproximei com o meu carrinho também, e ele saiu em mim. Porque você não está obedecendo, e eu nem estava perto, eu tinha chegado perto naquela hora. Então as pessoas estão assim, carregadas, né, dessa, vamos dizer assim, negatividade emocional e do medo tão grande, que agora as pessoas, quase que a pessoa que se tornou o vírus, né? Um exemplo, uma pessoa que tem rinite alérgica, ela vai espirrar normalmente, não vai? Se ela espirrar no supermercado, a pessoa já olha assim, você é proibido de... Não é assim também. As pessoas, como diz, infelizmente, as pessoas, elas sempre veem o lado negativo da coisa. Então, se eu espirrei, se eu me aproximei, já está contaminado. E às vezes a pessoa que está ali do seu lado, que você acha assim, não, assim, você está saudável, a pessoa está com vírus, né? Infelizmente. E a gente percebe que estamos num momento de adaptação, né? A psicóloga Jamila que está esclarecendo aí para nós. E nós também, assim, uma passagem que me lembra que é em Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas. E um dos pontos lá que fala que há tempo de se abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Então, assim, esse é o tempo de nós nos adaptarmos, nós amamos, né? Estarmos juntos, estarmos nos tocando, nos abraçando. E este agora é o momento de deixar de se abraçar, de deixar de se tocar, por cuidado com o outro, né? A máscara é uma das ferramentas que está sendo utilizadas para que venhamos também evitar, né, se contaminar, mas também proteger o outro. E aí é uma das perguntas que a gente vai estar trazendo em relação à família, né? A gente tem uma composição hoje da diversas e diferentes famílias. E todos esses entes, né, familiares que nós conhecemos, normalmente a gente fala muito em pais, crianças, idosos, né? E são pontos da família que a gente está ouvindo muito sobre o cuidado com o idoso, o cuidado com o próximo. E aí, é certo afirmar que os efeitos emocionais advindo desse isolamento social é diferente para cada um desses entes queridos? Com certeza, sabe por quê? A partir do momento que você fala assim, a composição familiar hoje, nossa, a maioria é o quê? É o pai e a mãe, que tem um filho, tem filhos, e geralmente tem um idoso também na família. Então, assim, cada faixa etária vai ter uma visão diferente. Lógico que uma criança, ela está começando a caminhada dela, então tudo é novo. Então, se uma criança ela consegue passar por essa situação, a única complicação que ela vai ter é o fato de você virar e falar assim, você tem que sair só se for de máscara, que é a única dificuldade. Mas para eles é algo novo. Então, assim, é diferente de um idoso que já tem toda a trajetória de vida, já passou por várias situações, e você virar e falar assim, você não pode sair de casa porque você é do grupo de risco, você tem que ter mais cuidado. E é onde, assim, se você dá uma volta por qualquer bairro, você vai ver que as maiores pessoas que estão, a quantidade maior de pessoas que estão na rua são de idosos.
Porque eles, é o famoso cabeça dura, porque eles acham assim, ah, eu não vou pegar isso não, isso é uma gripezinha. Então, assim, infelizmente, cada faixa etária, ela vai ter um entendimento diferenciado. Por isso que a gente tem um cuidado mais específico com o idoso, porque o idoso, ele acha assim, eu já vivi tudo na minha vida, não vai ser isso que vai me privar de sair de casa, de ter que usar uma máscara. Essa é a grande diferença do entendimento de cada um, né? Sim. E como a gente pode minimizar esses efeitos em cada faixa etária, né? Desses danosos aí dentro desse enfrentamento do isolamento social? Como eu já tinha falado um pouquinho dentro das perguntas anteriores, esse é o momento que para a família estar mais próxima, né? Procurar fazer atividades onde que interaja todo mundo, desde a criança ao idoso, não saber, não diferenciar, ah, não, o idoso quer ficar quietinho no canto, não, é trazer para junto deles, fazer alguma atividade prazerosa, porque assim, é um momento de dificuldade. Como que você vai ficar dentro de casa? Talvez, assim, o que eu gosto de assistir na televisão, por exemplo, não é o que o meu avô gostaria de assistir. Então, assim, é um momento de pensar em situações. Ah, não, vamos tirar um tempo do nosso dia, num período da tarde, não sei, vamos fazer atividade, todo mundo junto, onde todo mundo participe. É sempre assim, colocar a participação de cada um, para cada um saber o peso que tem ali dentro, que é uma forma um pouco de minimizar. Você acaba não privando tanto, principalmente o idoso, que muitas vezes não gosta das mesmas coisas que as outras faixas etárias gostariam. Então, assim, é tentar fazer atividades onde os familiares estejam mais próximos. E um E aí, momento assim, que normalmente a gente não consegue fazer, né? e dentro do que você falou, evitar os conflitos, né? Familiares, porque é um dos pontos que a gente gostaria aqui de compartilhar. A violência doméstica se desponta como um dos efeitos do abalo emocional? Com certeza. Com certeza, porque assim, a gente está passando por uma situação onde que as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa e as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, assim, o isolamento ele vem para aflorar isso. Infelizmente, nos últimos dias, a gente tem visto reportagens, a gente tem visto estudos que têm aumentado a violência doméstica e acaba influenciando a família toda, porque está todo mundo dentro de casa, todo mundo convivendo com aquilo. Talvez no seu cotidiano, normalmente, você nem viria que está acontecendo alguma violência. E a partir do momento que você está no seu isolamento, você já está com sentimentos mais aflorados, são várias preocupações, né? E aí acaba que acontece uma situação dessa, ela acaba atingindo a família toda. Então, aí podemos dizer que a depressão, o estresse, a ansiedade afloram, né? Com Mas nessa certeza. condição de isolamento, né? É porque é questão de privar. A partir do momento que você priva o indivíduo de fazer algo que ele gosta, hoje, sei lá, igual mesmo sábado, eu gostaria de sair, fazer alguma coisa legal fora de casa. Não, você não pode porque não tem nada aberto. Ou você não pode ficar na rua porque você tem que se prevenir e prevenir o próximo. Então, assim, as pessoas vão ficando mais estressadas. E com isso acaba sendo mais agressivas, mais intolerantes, e aí acaba, infelizmente, acontecendo a violência doméstica. Então, assim, infelizmente, principalmente questão no caso de mulheres, tem tido aumento, assim, bem significativo da quantidade de mulheres que estão sendo agredidas dentro de casa, infelizmente. Porque assim, elas estão passando 24 horas do lado do seu agressor. Talvez são situações assim, que já vem acontecendo, ou assim, tinha indícios de que ia acontecer, e por conta do isolamento acaba realmente acontecendo. E isso acaba Aflora, né? desestruturando a família toda. Verdade. E como, assim, então, na prática, devemos enfrentar essas condições de desequilíbrio danosas, né, à nossa saúde e à qualidade de vida das pessoas? Então, assim, como uma situação dessa mais drástica, ela já dá indício que ela já está acontecendo já tem tempo, né? Não é algo assim, foi por conta do isolamento que aconteceu. Então, assim, a pessoa tem que se manter firme, saber se conhecer, saber se impor, ser tolerante, porque, assim, a partir do momento que você convive com o outro, eu não digo só relação marido-mulher, mas a partir do momento que você convive com outra pessoa, você tem que entender que você tem que respeitar a opinião do próximo. Então, você tem que saber lidar com isso. Eu tenho o meu espaço, você também tem o seu. A partir do momento que os dois se entendem,
dificilmente vai ter algum atrito entre eles, porque as pessoas não são iguais, né? Se fosse todo mundo igual, imagina como seria o mundo. Então, assim, cada um tem uma opinião e tem que saber respeitar. Nós estamos até compartilhando essa semana, né, que o que está vindo à tona nesse momento de isolamento social, na verdade, é algo que já estava acontecendo e agora está com um nível maior, né, de práticas. E às vezes a violência não é só uma questão de violência física, mas uma violência verbal, de gestos, né, inadequados, porque a gente aprendeu que devemos nos relacionarmos bem, ter uma vida saudável, e é em todos os âmbitos, né, em toda situação. Então, obrigada aí pela fala e nos ajudar nessa questão e que muitas mulheres que estão nos ouvindo esta noite venham entender que podemos melhorar nisso, temos leis que também nos ajudem e atento, gente, não está acontecendo só com mulheres, infelizmente também com homens. Então, a violência está alcançando o âmbito da família e precisamos estar atentos para que esse isolamento não venha potencializar mais uma situação que já existia. Bom? Com certeza. Muito bem, né? Nós sabemos que problemas emocionais influenciam diretamente no nosso corpo, tanto para o bem quanto para o mal, né, Jamila? Nós podemos dizer que o nosso corpo é como se fosse um para-raio para as nossas emoções, não é isso? O que o Infelizmente desequilíbrio o corpo... emocional... Pode. O que o desequilíbrio emocional pode, então, ocasionar assim, de doença física? Porque tem tanta gente preocupada aí com o coronavírus, mas as outras doenças continuam, né? Que são as mais graves, né? Que são as silenciosas. A gente fala que a doença psicológica, ela é uma doença silenciosa. Ela tá ali, ela tá dando sinais no seu corpo, assim, infelizmente o corpo da gente, ele absorve tudo. Então, assim, se você passa por uma situação desagradável dentro de casa ou no seu cotidiano, você vai guardando, vai magoando. Então, assim, acaba que a pessoa não percebe que ela tem alguma situação e aí acaba despertando a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. E aí eu posso listar, assim, um leque de doenças que, infelizmente, o corpo da gente, ele dá indícios, porque o corpo funciona da seguinte forma, ele vai te dando indícios, né? Não tem algo legal, não tá bacana, vamos mudar isso, não aceita tal tipo de comportamento, igual hoje falou da pergunta anterior, questão de violência. O maior número de violência não é a física, pelo contrário, é a psicológica, é a verbal, ela agride mais. Uma fala, como disse, uma fala mal falada, ela não tem como voltar. Pelo contrário, é diferente de um tapa. Você passou, a dor passou e pronto. Agora, o que você fala, o que você agride é diferente. Então, assim, a partir do momento que a pessoa consegue distinguir que está acontecendo isso e não deixar o corpo absorver, isso já está acontecendo há muito tempo. E aí é onde que a pessoa cai em depressão. Ela começa a despertar a ansiedade cada vez mais graves, porque assim, a gente tem as leves e tem as graves. As graves são aquelas que a gente pode ver, que é onde a pessoa fala assim, eu não aguento mais fazer sozinha, eu preciso de ajuda de alguém. Só que para ela chegar nesse ponto, ela já vem no sofrimento há muito tempo, porque o corpo da gente somatiza muito. Ele vai dando indício, e a gente, infelizmente, acaba não percebendo isso. Só quando adoece de vez, né? Entendemos. Então, assim, né, a gente poderíamos, assim, trazer à tona alguma dessas doenças que poderiam se apresentar com um desequilíbrio emocional, assim, para chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, diabetes, né? Até porque as pessoas estão aí comendo com ansiedade, né, desenfreadamente, pode desencadear alguma coisa desse Até tipo. mesmo, pastor, às vezes, assim, não só diabetes, às vezes acontece o que a pessoa começa a aparecer uma alergia no corpo, uma irritação, uma queda de cabelo. Tudo isso é decorrência do seu corpo mostrando que não tem algo legal.
Então, assim, aumenta a questão cardíaca também, tem muita gente com pressão alta, pessoas que talvez normalmente não teria, mas por conta de passar por situação dessa de isolamento, acaba desvinculando. Então, assim, acaba que o corpo da gente está dando indício. Às vezes são coisinhas mínimas, talvez assim, apareceu uma alergia no meu corpo, eu não sei de onde que veio isso. Quando você vai pesquisar a fundo, quando que dá essa alergia? É toda vez quando acontece alguma situação, ou quando eu me vejo na situação, por exemplo, de isolamento. Então, assim, isso é uma das que pode acontecer. Mas o principal é mesmo, é aumento da diabetes, porque a pessoa come muito. Tem gente que come de felicidade, tem gente que come de tristeza. Pressão alta por conta de preocupação, de ficar pensando sempre o lado negativo daquilo. Então, assim, esses são umas, né? Mas tem milhares de reações que o corpo pode desencadear. Palpitação, Ok. né, boca seca, tudo isso faz parte de alguns sintomas de ansiedade, por exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, não sei por que no decorrer do dia meu coração acelera de uma vez que me dá falta de ar. São sintomas de ansiedade. Então, assim, Síndrome às do vezes são pânico. coisinhas assim, síndrome do pânico. Mas quando isso acontece? É sempre quando alguém fala de algum assunto, ou quando eu estou num ambiente que me provoca isso. Então, assim, é isso que a gente vai pesquisando, conversando com a pessoa, né? Que às vezes a pessoa nem percebe, acho que isso é normal. Uma palpitação do nada, você está tranquilo, sentado, assistindo uma televisão, do nada o coração acelera. Não é normal. Então, às vezes Ok. o corpo dá indício, mas a gente não percebe isso. O correto é tentarmos, de todas as formas, como você falou lá no início, equilibrarmos, né, Equilíbrio. buscar o equilíbrio, a pacificação interior, a pacificação com as pessoas também que nós nos relacionamos. Né? Nós podemos dizer que a fé ajuda nesse processo de pacificação, no enfrentamento? Com certeza, pastor, porque assim, eu acredito, eu falando não só como psicóloga, mas eu como Jamila, que faço parte da igreja em Vitória. Então, assim, a partir do momento que você acredita em algo, você sabe que tem algo melhor, como diz que Deus está no comando, você sabe, assim, é uma fase, você vai passar por ela. Então, assim, nessa hora, a gente pode até perceber que muitas pessoas vêm clamando por Deus, vêm pedindo oração. Se você oferecer oração, elas querem. Então, assim, manter a fé nesse momento é muito importante, porque a partir do momento que você acredita que tem algo melhor para você, que isso é só uma etapa da sua vida, você consegue passar mais tranquilo e consegue superar todo esse isolamento, tudo isso que vem ocasionando. Então, acredito sim que a fé ela tem um fator assim bem positivo nessa fase. Ok. Dentro dessa questão de fé, busca pela irmandade, né, e a aproximação, nós poderíamos fazer uso, por exemplo, né, uma questão nova aqui para a gente compartilhar, chamadas de vídeo para compartilhar, ou pelo menos Coisa para assim, ouvir as pessoas, seria interessante? hoje, sim, você parar para pensar, será que se essa pandemia tivesse acontecido, esse isolamento social tivesse acontecido há 20 anos atrás, a gente estaria passando da mesma forma que estaria passando agora? Não, porque hoje a gente tem recurso tecnológico. Então, assim, igual mesmo agora, eu estou aqui da minha casa, conversando com vocês na casa de vocês e falando com várias pessoas. Então, assim, a tecnologia, ela traz essa aproximação. Então, a partir do momento que você tiver a oportunidade, faça uma chamada de vídeo, procura saber como está aquela pessoa, você não consegue estar presente. Por exemplo, igual mesmo, eu não estou todos os dias com a minha mãe. Eu evito até mesmo para preservar ela. Mas assim, eu sempre mantenho contato, mando mensagem, faço chamada de vídeo, mando vídeo do meu dia a dia. Então, assim, é uma forma de se aproximar. Então, assim, ainda bem que temos a tecnologia hoje para auxiliar. Então, assim, a fé ela também entra com isso, né? Você pode fazer uma visita online, como diz, ter a oportunidade de mostrar o lado bom, de fazer uma oração, de mostrar-se presente. Então, assim, ainda bem que a gente tem a tecnologia hoje, que se fosse há 20 anos atrás, talvez a gente estaria passando por a situação de uma forma pior do que está agora, né? Certo. Poderíamos dizer que essa facilitação das redes sociais, ela também pode, em algum momento, trazer
um desequilíbrio também, porque tem pessoas que estão mais, hoje, mais na rede social do que propriamente em se relacionando dentro de casa, né? Aí nós vamos ter, na verdade, pode ser que aconteça, igual temos notícia aí, de que algumas pessoas, na verdade, estão mais ainda isoladas, porque já tinham aquela questão de estar só no âmbito da internet, né? Agora, cada um dentro da sua própria ambiência, dentro de casa, isso também pode ser prejudicial para esse momento? Infelizmente, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A tecnologia, ela Tudo vem, que é demais, né? ela vem, infelizmente, nesse ponto. Porque se a partir do momento que você pode entrar em contato com a pessoa, como demonstrar carinho, fazendo uma chamada de vídeo, pelo contrário, você pode estar dentro de casa, com, sei lá, 5, 6 pessoas, e se você olhar na sala, tá todo mundo no celular, nas redes sociais. Então, assim, infelizmente, o indivíduo, ele não sabe lidar muito bem com isso. Tudo que é muito transborda e acaba piorando. Antes da pandemia, por exemplo, se você chegasse num restaurante, às vezes você poderia ver um casal, dificilmente você ia ver um casal conversando, pelo contrário, estaria cada um no seu celular, no seu mundinho. Então, assim, as pessoas, infelizmente, perdem a oportunidade de estar no momento igual mesmo, isolamento social. Para a gente, na psicologia, a gente vê como lado positivo. É um momento, assim, de você se conhecer, de você estar mais próximo das pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas acabam fazendo o quê? Ah, não, eu estou mais como diz, nas redes sociais, eu estou acompanhando as lives que estão acontecendo o tempo todo e acaba deixando de lado a pessoa que está dentro da sua casa, que precisaria de uma atenção por conta dessa situação agora. Infelizmente, tudo tem o seu lado, né? Tanto positivo quanto negativo. Hoje também tem um outro lado também que a gente vê aí, que tem trago algum tipo de gravidade, especialmente nas pessoas que têm menos habilidade com o uso da tecnologia, né? Ah, ele gostaria muito de fazer uma chamada, gostaria de falar com alguém, mas ele não tem habilidade. E a gente percebe que algumas pessoas estão sofrendo com ansiedade por causa disso também, né? Uhum. É igual mesmo. Aqui a igreja dá a oportunidade de fazer o culto online. Nem todas as pessoas lá da nossa igreja não participam. Talvez não participe por falta de informação, por falta de ter alguém dentro de casa. Não, vem cá que eu vou te ensinar como que faz. Porque é uma ferramenta fácil de ser utilizada, mas é algo novo. Então, o novo, ele causa espanto. A gente acaba falando assim, não, não vou mexer não, que eu vou estragar. Então, assim, infelizmente, ela aproxima, mas ela também acaba afastando as pessoas. Aqui no nosso lar, a gente tem tido uma convivência bem saudável, embora assim, a gente já tinha o nosso costume como família. Você acredita que, por exemplo, como nós fazemos aqui, colocar tarefas para as crianças, vigilar o horário de estudo, porque tem muitas crianças hoje que estão tendo estudo pela via online, a aula pelo Skype, ou pelo Zoom, pelo Gmail, né? Pelo Google, na verdade, né? Que é o Google Meet, que é uma ferramenta que é muito utilizado pelas escolas. Seria interessante a família criar essa, vamos dizer rotina, porque se fizer rotina, agrava a ansiedade. Mas talvez, sei lá, diversificar as atividades durante a semana, até dentro de casa. Com certeza, até mesmo assim, como a maioria das escolas estão dando atividades para fazer dentro de casa, tanto ou virtualmente, ou às vezes a família vai na escola e busca o material, é importante que a criança, por exemplo, mantenha, vamos dizer rotina, mas mantenha aquela sequência, porque amanhã ou depois a gente volta à vida normal. E aí é onde que vem aqueles casos das pessoas reclamando, eu não tenho dormido direito, eu tenho trocado o dia pela noite, mas é por quê? As pessoas têm que ter aquela continuidade, né? Eu tenho o meu horário certo para fazer alguma atividade, eu tenho que ter aquele momento de responsabilidade, principalmente com as crianças, você não pode deixar muito solto, não, você vai fazer atividade na hora que você quiser. Pelo contrário, vamos estipular, no horário da tarde, que está mais tranquilo, a gente sempre faz atividade. Então, assim, é uma forma de manter um pouco, porque senão, quando você voltar à sua rotina, você teria uma dificuldade maior de se adequar, porque você ficou, querendo ou não, está aqui 2 meses, 2 meses e meio nessa rotina. Algumas pessoas literalmente pararam a vida, outras não. Então, assim, como que você volta?
aquela rotina de acordar cedo, de levar a criança para a escola, de cobrar os horários. Então, é importante, assim, que passe tarefas, tanto tarefas, digo só de escola, mas também, assim, algumas coisas assim que determina a fazeres, né? Até mesmo para a criança se sentir importante, né? Eu faço parte dessa família, não é só minha mãe que está fazendo, por exemplo. Não, eu ajudo também. Então, isso é muito importante. Ok. É, nós, como igreja, temos nossa sugestão, né, e nós damos ênfase nisso, para que as pessoas façam em sua casa o que nós chamamos de célula madre, ou célula mãe. O culto que a maioria das igrejas chamam de culto doméstico. Então, eu entendo, como pastor, né, que é uma ferramenta muito importante para esse momento de pacificação, quando nós trazemos, né, a paz de Cristo para dentro do nosso lar. Né? O que você, como psicóloga, pode falar para esse momento religioso, espiritual, dentro de um lar, dentro de uma casa, de uma família? Isso ajuda na pacificação? Com certeza, aproxima mais também, né? Porque a partir do momento que só tem aquela, não só aquele, não, tem que ir na igreja para poder conhecer o certo, para poder aproximar a família, pelo contrário. É dentro de casa que a gente faz isso. Às vezes, na rotina do dia a dia, você acaba, como diz, não sentando com seu filho, não conversando, não falando da palavra de Deus para ele. Então, assim, a partir do momento que tem o culto, não é uma obrigação, mas pelo contrário, é um momento de interação da família, onde vai sentar todo mundo, vai conversar sobre o dia a dia, vai fazer o culto, e é uma forma de conhecimento, né? Então, assim, eu acho válido, principalmente para criança, como disse, para ela consegue começar a ter aquela rotina, né? De seguir a sequência, então acredito que é uma coisa importante, sim. Muito bem. Que momento extraordinário, palavra excelente da nossa psicóloga da Igreja Batista Vitória, Jamila. Muito obrigado, Jamila. E nós agora queremos também aqui oportunizar para os nossos telespectadores aí, né, ou a chance de você fazer também uma pergunta que talvez seja interessante para a sua vida, para o seu convívio como família. Então, se tiver algum questionamento, nós estamos abertos aí. Lógico que nós respondemos, né, Jamila, todas as perguntas, né? Aquela, eu gosto de brincar assim, respondemos tudo. Aquela que nós sabemos, a gente responde. Até aquelas que a gente não sabe, a gente responde também. Não sei, mas a gente responde todas. Né? Deu para dar como diz, uma variada boa no assunto, né? Porque o que acontece, né? A gente tem aí, é lógico que existe uma gama de especialistas aí discutindo sobre esse assunto e está o tempo todo aí na TV, nas redes sociais, especialmente no YouTube, mas nós estamos aqui hoje com uma palavra voltada diretamente, né, para nós que somos Igreja do Senhor, né, com pessoas que têm compromisso com a causa do Senhor. Então a gente não está ouvindo aí qualquer coisa, nós estamos ouvindo uma palavra que tem um fundamento, né, bíblico, um fundamento espiritual em Cristo. Então, Jamila, foi assim maravilhoso e excelente mesmo essa oportunidade que nós estamos tendo aí de compartilhar esse momento aí com você. Até agora aqui não apareceu ainda nenhuma pergunta não aqui diretamente não. Né? Apareceu sim. Aqui tem uma aqui, ó, da Andressa. Como lidar com os jovens nesse momento onde para nós como pais é bem difícil, não é, mantê-los em casa, no isolamento e não mudar muito a rotina diária ante essa pandemia? É uma coisa importante. Jovens, né? O jovem, normalmente, ele tem, dependendo da faixa etária dele, ele tem aquela fase mais crítica, né? Que é de se impor, de ser negativo, de não aceitar. Então, assim, é complicado? É. Só que, assim, os pais não devem perder a forma de cobrar, de lidar, que a partir do momento que está numa situação como essa, você tem que explicar. Lógico que às vezes conversando só não ajuda, né? Você conversa, fala uma vez, insiste, porque com a criança é mais fácil. Você explica, fala que não vai, que não pode sair, ponto.
Agora, um adolescente, não, ele vai te enfrentar. Não é fácil, mas, assim, tem que manter pulso firme. Então, assim, tem que impor. Infelizmente, a gente está numa situação que não é só eles que estão sendo privados de sair de casa, de fazer o que gostaria de fazer. São todos, né? Qualquer faixa etária. É uma situação assim, que não é só aqui no nosso estado. Pelo contrário, é o mundo todo que está passando por esse sofrimento. Então, a gente tem que, mesmo sendo adolescente, os pais têm que continuar conversando, explicando o lado. Vai ter momentos de rebeldia? Vai, porque é normal, dependendo da faixa etária do adolescente. Mas assim, tem que manter o pulso firme, infelizmente, né? Não deixar, como diz que... ele se impor. Até porque o jovem precisa ser conscientizado, né? Existe uma matéria que eu, na minha pós-graduação em aconselhamento, a gente acabou avançando bem para dentro deste tema, que não é muito conhecida, mas para o adulto é a andragogia, né? Aquilo que é o estudo para ensinar o adulto. E para a criança é pedagogia. E comumente a gente coloca tudo como pedagogia. Mas a andragogia afirma que a educação do adulto, a conscientização do adulto, ela é dada pela negociação. Então, é muito importante que os pais de adolescentes e jovens tenham, nesse momento, a habilidade para demonstrar os prós e os contras, né? E negociar também, né? Negociar com o jovem, com o adolescente, a forma como essa família vai lidar com esse problema. É muito interessante essa posição aí, sobre essa questão mesmo, né, de negociar, não bater de frente, isso é muito importante. E levá-los a refletir que nós estamos num momento de isolamento social, não porque existe agora um grupo, só os idosos que podem correr o risco com essa pandemia. Hoje já está sendo relatado nas notícias que desde bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos estão sendo acometidos. Então, mais um motivo para estarmos cuidando um dos outros e respeitando esse isolamento para que venhamos retornar a nossa vida, vamos dizer assim, né, normal, entre aspas, de uma forma mais saudável, passando por isso da melhor forma. Aqui ainda tem uma pergunta aqui da Samantha, perguntando assim, como que um líder, um discipulador pode ajudar alguém que está passando por esse momento de enfrentamento né, com relação ao isolamento social e só vê o lado ruim das coisas. Como ajudar com relação a isso? Mas aí uma pessoa assim, que não faz parte do seu âmbito familiar, uma pessoa que ela não estaria próxima? Pelo que parece, sim. Pelo que parece, pessoas mais distantes, né? Infelizmente, é aquilo que a gente falou até no início, né? As pessoas veem o isolamento como algo negativo. Então, assim, é sempre buscar palavras positivas, sempre tentar fazer algo, no caso, assim, de usar os recursos tecnológicos, né? A chamada de vídeo, se manter sempre presente, tentar tirar dessa pessoa e até mesmo fazer um pouco do trabalho que a psicologia faz, né? Mostrar para ela o lado bom das coisas, né? Tentar sempre com palavras positivas. Eu sei que às vezes é difícil por você não estar tão próximo da pessoa, né? Tá só um contato, às vezes, virtual. Mas é sempre assim, manter com palavras positivas, tentar mostrar o lado bom, sempre ser pessimista, né? Aliás, não ser pessimista nesse momento, porque, infelizmente, a maioria das pessoas só vê o lado ruim do isolamento. E tem gente que isso é muito negativo. Então, assim, por mais que você fale, não, isso vai passar, isso vai melhorar, você tem que ter fé. A pessoa, não vai melhorar, eu estou adoecendo, não está legal. Mas, assim, é não perder a prática de sempre disseminar coisas boas para essa pessoa, né? Tem uma participante aqui, está fazendo uma questão, a Edilene, ela colocou duas perguntinhas e eu vou sintetizar em uma só. Ela fala que ela chama de pausa esse tempo de isolamento e ela pergunta se não era um momento para que as pessoas viessem a valorizar, eles estavam tanto querendo tempo, né? Valorizar esse momento aí separado, se não seria uma oportunidade de valorizar. E a outra coisa que ela pergunta aqui é que
o que seria voltar ao normal, talvez, pós-pandemia? Se existe essa expressão, ou se vai existir, né? Lógico que nós vamos estar no campo da especulação, que a gente ainda não sabe como será, né? A gente está passando por uma situação que é nova, né? Porque se vier, talvez, aí uma vacina que imunize a todas as pessoas, aí sim, a volta ao normal deve ocorrer com tranquilidade, né? Embora as pessoas tenham adquirido novos hábitos de higiene, especialmente, que eu acredito que isso não vai mudar, e até mesmo o uso das máscaras, muita gente vai continuar usando isso aí por um bom tempo, né? Pastor, acho que dá um pouquinho daquilo que a gente começou a falar no início da live, né? É as pessoas entenderem, assim, é o momento que a gente está passando, é algo novo, ninguém esperava passar por esse momento. Aonde que a gente imaginava que aqui no Brasil a gente tem que ficar dependente da máscara o tempo todo para poder sair de casa. Então, assim, entender que isso é algo novo, vai passar, voltar para a rotina que a gente fala, é o quê? É você ter aqueles seus horários, é você retornar ao trabalho, aos estudos, porque a partir do momento que você está em casa, você está mais flexível. Então, você faz o que você quer. Muitas pessoas não trabalham com home office, só está em casa mesmo esperando retornar. Então, assim, voltar à rotina é nesse ponto, é de ver, assim, que a gente vai ter as demandas fora de casa para fazer também. Mas aí é aquilo que a gente falou logo no início. Tudo tem o seu lado bom. Dessa situação. É sair dessa situação de isolamento, de depressão, de ansiedade, mas vendo o lado positivo. Talvez minha rotina no dia a dia, eu não conseguia ter um contato mais próximo com alguém dentro de casa, ou com um familiar, ou até mesmo com um amigo. Então, assim, pelo fato de ter sido privado, de ter esse contato, do abraço, de estar presente, então é uma forma de você ver se não, por que daqui para frente eu não vou dar continuidade? Eu não vou continuar fazendo chamada de vídeo, eu não vou continuar mandando sempre mensagem para essa pessoa para saber como que ela está. Então, assim, é dar continuidade naquilo que a gente vem fazendo no isolamento. Isso aí. Aqui tem ainda uma outra pergunta aqui da Vânia. Ela fala aqui, né? Eu vou até citar aqui, porque ela citou aqui na live, tá? A Júlia acorda, dorme e sonha pensando em comida. Ela coloca kkk. Isso é sinal de ansiedade? Então, o problema é assim, eu conheço a Júlia, sei como que funciona. Então, assim, a Júlia realmente ela está numa fase de crescimento. Então, assim, tudo para ela está voltado à alimentação. Lógico que a Vânia tem que ficar um pouco atenta para essa compulsão alimentar não virar uma doença lá na frente. Mas é normal, porque assim, eles não têm aquela rotina de levantar, como diz, de ir para a escola, de ter que fazer dever de casa. Então, acaba, como diz, sendo a comida para ela, no caso, para a Júlia, sendo uma válvula de escape. Mas aí a Vânia tem que ficar atenta, porque é perigoso isso mais lá na frente. Está aproveitando para pegar uma consulta, né, Vânia? Tá bom. E, assim, antes, no geral, né, as pessoas falavam muito que não tinham tempo. E hoje, elas estão no isolamento social. E aí, o tempo existe, está aí, e muitos não estão aproveitando, né, esse tempo. O que você poderia dar como dica para essas pessoas que não estão aproveitando o tempo que está à disposição delas, né? É um pouquinho daquilo que a gente falou, até um pouco acho que na resposta na pergunta da Edilene. É aproveitar o quê? O que você não conseguia fazer antes? Eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia sentar na mesa, bater um papo com algum ente da família. Então, assim, aproveitar esse momento e dar continuidade, porque assim, são coisas prazerosas que normalmente a gente acaba passando o dia, passando o tempo, a correria, o cotidiano, e você acaba não valorizando isso. Então, assim, esse é o momento de se conhecer e de se dar a oportunidade de conhecer quem está mais próximo de você. Então, você tem que aproveitar esse momento. Por mais que fale assim, no meu tempo está livre até demais. Mas está livre por quê? Talvez você está perdendo a oportunidade de ler um livro, de bater um papo com alguém que está dentro da sua casa, que você normalmente não teria. Então, assim, o tempo quem faz é a gente. Mesmo na correria, mas você tem que saber determinar horário para tudo, né? Eu lembrei até de uma passagem, Mateus 6:22, que diz que temos que ter olhos bons, né? E aproveitar as oportunidades e investir mais nesse tempo para ser um tempo proveitoso. Isso. Muito bem, muito bem. Olha, gente, que live sensacional. Nós agradecemos a participação de todos aí. Inclusive,
perguntas, né? Estão chegando perguntas, mas, infelizmente, o Instagram ele tem aquele tempo limitado, né? Nós temos exatamente 1 hora. Então, o que nós queremos aqui sintetizar nesse momento aqui mesmo assim, as pessoas, mesmo com uma, vamos dizer assim, visão para este momento negativa do isolamento social, até alguns mesmo correndo o risco de perder o emprego, outros perdendo o emprego, fechando negócios, mas uma coisa que eu ouvi há poucos dias atrás aí de um filósofo que estava em um programa, exatamente um debate como esse, ele falou que coisas nós recuperamos, coisas, emprego, posição nós recuperamos, mas a vida, ela é única. Então, nós temos, nesse momento, valorizar a vida. É lógico que parece que está muito difícil, nesse momento, perder emprego, ter negócios cesseados, né? Temos que ficar no isolamento, mas nada é mais importante do que a nossa vida. Então, transforme, né, Jamila, esse tempo em um tempo saudável de convivência no seu lar. Aproveite o momento que muitas vezes você não teve para compartilhar a vida, né? Porque tempo é vida, é um momento que Deus está providenciando e oportunizando a você para vivenciar com a sua família relacionamento aproximado e procurar crescer. É lógico que o amadurecimento vai nos abençoar nisso, né? Então, suas considerações finais aí, Jamila, para a gente encerrar, porque, lamentavelmente, nós só temos, acho que agora, só 3 minutinhos para encerrar aqui. Fala rapidinho, então. Então, pastor, é aquilo que a gente falou, é aproveitar o momento para falar que ama, se mostrar presente, mesmo que seja na forma tecnológica, mas é sempre aproveitar aquele momento de ter oportunidade, porque, infelizmente, assim, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não está mais. Então, assim, não deixe de falar que ame, não deixe de demonstrar carinho, de ter atenção pelo próximo. É o que eu tenho que falar. Pastora Hélida? Queremos agradecer a todos que estão na nossa live nesta noite, que possa ter contribuído um pouquinho aí com o que você tem vivido, tenha crescido no seu conhecimento, e que, com o que foi falado pela nossa psicóloga, né, a Jamila, que possa ter te ajudado um pouquinho como lidar com esse isolamento social. Agradecemos a todos que foram convidados para estar conosco esta noite e por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe vocês, então. Muito obrigado, Jamila. Só o Senhor mesmo para trazer aí a você tudo quanto você sonha e necessita também para esse momento e para todos aqueles que estão conosco. A Jamila tem o seu consultório, né, e logo após a pandemia voltará a atender, e nós estamos aí informando a você no site da igreja, www.ibervitoria.com, o endereço do consultório, mas se precisar também online, né, Jamila? Você pode aí acordar e fazer também o atendimento online, né? Precisando, já sabe onde procurar, né? Tá bom, então. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Nós estamos encerrando nossa live e logo, logo virão outras, né? Logo a gente já está aí preparando uma também com um profissional da área bucal, né? Nós vamos falar com um dentista, vai ser muito legal. A nossa próxima live no dia 6 de junho, também nesse mesmo horário, e queremos a participação de todos vocês. Nós vamos falar sobre saúde bucal nesse tempo de isolamento social. Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Muito obrigado, Jamila. Deus te abençoe. Obrigada, Jamila. Sua família. Contribuiu muito. Muito show mesmo essa live. Tá? E a todos os nossos espectadores. Graça e paz. Tchau. Tchau.